Então, ó, vamos calcular o exercício 4. O exercício 4, ele é um pouquinho diferente dos demais exercícios, porque nele eu estou pedindo a massa de um fio no formato de uma curva C, aonde essa curva é a interseção. Então, agora vejam que agora eu estou mudando a ideia, né? A interseção desse cilindro aqui com esse plano. Então, eu sei que esse plano aqui, ele vai seccionar o meu cilindro em algum ponto. Então, para eu determinar a parametrização disso com isso, primeiro eu tenho que saber o que é esse plano, esse cilindro, e o que é esse plano aqui, tá? Então, ó, vamos ver esse cilindro aqui. Esse cilindro, eu posso ver que é uma equação que o raio dela mudou. Aliás, eu nem consigo ver o raio nela, né? Então, significa que eu tenho que pegar esse cilindro aqui e fazer aquela operação de completar quadrado, né? Então, eu vou ter o seguinte, eu vou passar esse 4y para o lado de cá, como está positivo, ele passa negativo, aí eu vou ter o seguinte, mas agora eu tenho que pensar o seguinte aqui. Eu quero um número que quando, vejam que isso aqui vai sair dessa forma assim, né? X ao quadrado menos 4y mais alguma coisa que vai entrar aqui, tá? Lembrando o seguinte, quando eu faço o meu produto notável, eu tenho o primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes o segundo. Lembrando que isso aqui é o quadrado, né? Então, eu tenho isso aqui menos ou mais, vai variar alguma coisa, que vai multiplicar um negócio menos ou mais uma outra coisa. Porque isso aqui é uma expressão ao quadrado. Nesse caso, eu consigo descobrir que é menos, porque esse valor aqui é negativo. Então, eu sei que é menos alguma coisa aqui que eu vou pôr, né? E y menos alguma coisa aqui que vai me aparecer. Ótimo. Agora eu tenho que pensar o seguinte, quando eu fizer o produto notável disso, eu vou ter o y menos vezes isso aqui, né? E que depois eu vou ter isso aqui vezes o y. Então, eu tenho que somar essas variáveis aqui duas vezes e tem que dar o 4y. Logo, eu consigo pensar que esse valor aqui é o 2. Por que o 2? Y vezes y ao quadrado, y vezes 2 menos 2y, aqui vai dar menos 2y, e aqui menos com menos, mais 4, tá? Então, eu vou ter y ao quadrado menos 4y mais 4, tá certo? Então, já me apareceu essa expressão aqui. Estão vendo? Essa expressão aqui é que eu preciso. Mas me apareceu um cara aqui que eu não preciso. Então, já que apareceu um mais 4, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse mais 4, porque esse mais 4 não faz parte da minha equação. Então, eu vou representar isso aqui como y menos 2 ao quadrado menos esse 4 aqui igual a zero. Menos esse 4 aqui, porque eu sei que quando eu fizer o produto notável disso aqui, vai aparecer um mais 4, então eu subtraio mais 4 para ficar a equação equilibrada. Então, eu vou ter que é x ao quadrado mais igual a 4, tá? Então, esse é um círculo, no caso, um cilindro, de raio 2. Só que ele não está na origem, ele está deslocado das unidades, né? Então, eu vou ter um cilindro que vai ter essa cara aqui, ó. Em x ele vai ser 0, só que em y ele vai ser 2. Então, o centro desse cara aqui em y vai ser 2. Então, eu vou ter um cilindro passando aqui, ó. Subindo isso aqui, né? Como é um cilindro, subindo esse eixo aqui. Agora, pensando o seguinte, aqui eu tenho o eixo x, y e z. Eu ainda tenho a interseção entre esse cilindro e esse plano. Como esse plano y é igual a x, significa que é uma reta que vai passar nesse segmento aqui, aonde eu tenho, se y for 1, z vai ser 1, tá aqui, ó, 1, 1. Se y for 2, z vai ser 2, tá aqui, ó, 2, 2. Então, esse plano corta
o meu cilindro nesse ponto. Então, vai formar o que aqui, ó? Vai formar uma elipse. Me forma uma elipse, tá certo? Como aquele exercício lá da nossa aula. Então, eu tenho aqui o meu cilindro, tá? E eu tenho aqui o nosso plano, que forma uma elipse. Então, eu quero parametrizar essa curva aqui, que dá definida pela minha elipse. Então, vamos parametrizar x, y e z. O meu x, lembrando, é x0 mais r cosseno t, y0 mais r cosseno t. Então, vejam, agora vai mudar um pouquinho a nossa situação. O nosso x é 0, então eu vou ter 0 mais. O nosso r é 2, então eu vou ter 2 cosseno t. O nosso y, y0 é 2, né? Lembrando que esse menos 2 aqui, quando passa para a ponta, ele vira positivo. Então, o nosso y0 é 2 e o nosso raio também é 2. 2 sendo t. E agora o z? E o z? O que eu faço com o z? Agora eu vou olhar a equação do plano aqui, ó. Tô falando que o y é igual a z, então se o y é igual a isso aqui, ok, tudo certo. Então, essa é a nossa parametrização do nosso, da nossa elipse, né? Então, agora, eu tenho que a nossa curva, gama t, é igual a 2 cosseno t, 2 mais 2 seno t, 2 mais 2 seno t. Agora, o que a gente precisa? Precisa derivar isso aqui, né? Então, aqui entra a derivada do produto, né? 2 vezes cosseno t. Então, a derivada do primeiro, que é 0 vezes o segundo, então 0, mais a derivada do segundo, derivada de seno é menos, derivada de cosseno é menos seno, perdão, vezes 2. Entra a derivada do produto, tá? Aqui da mesma forma, vai ficar 2 cosseno t, e aqui da mesma forma que vai ficar 2 cosseno t. Ótimo. Essa aqui é a nossa gama derivada. Agora, eu preciso fazer o módulo dessa gama, né? Então, eu vou ter menos 2 seno t ao quadrado, 2 cosseno t ao quadrado, mais 2 cosseno t ao quadrado. Vou ter o seguinte, aqui, né? Vai ficar 2 ao quadrado, 4, seno ao quadrado de t, mais 4 cosseno ao quadrado de t, mais 4 cosseno ao quadrado de t. Então, veja o seguinte, aqui eu tenho o quê? Seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t, né? Então, eu posso fazer o quê? Eu tenho 4 em evidência, porque aparecem todos eles. Seno ao quadrado de t. T mais cosseno ao quadrado de t. Tá certo? Aqui, veja, quando eu tenho seno, cosseno, isso vira 1, tá? Então, eu vou ter 4 vezes 1 mais cosseno ao quadrado de t. Como não tem mais como resolver isso aqui, né? Eu sei que eu vou ter 4, vou fazer distributiva. Não vou fazer distributiva, não. Vou deixar indicado dessa forma aqui, que vai ficar melhor pra gente resolver, tá? Por enquanto. Vamos deixar aqui. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu preciso substituir a função, que no caso aqui é minha densidade, né? A minha densidade, eu preciso substituir pela forma parametrizada. Meu x quadrado, o meu x é 2 cosseno t. Então, eu vou ter 2 cosseno t ao quadrado, tá? Então, isso vai ficar de que forma? 4 mais
4 cosseno ao quadrado de t. Tô fazendo a densidade, tá, gente? Então, aqui eu vou ter 4, novamente, 1 mais cosseno ao quadrado de t. Beleza. Essa é a minha densidade. Então, agora eu vou ter uma integral variando de 0 a 2π, porque é um círculo inteiro, né? Vezes a densidade. Vezes o meu gama do módulo, né? Então, veja o seguinte, agora eu tenho isso vezes isso. Como eu tenho isso vezes isso, e ele é uma operação ao quadrado, eu vou ter o seguinte, eu vou ter isso vezes isso aqui, é como se eu tivesse a raiz disso aqui vezes a raiz disso aqui, teria a raiz disso aqui ao quadrado, não é isso? Então, eu teria isso aqui, ó. Cosseno ao quadrado de t ao quadrado. Né? Porque é base igual. E daí, quando eu tenho o quadrado e raiz, eles se anulam. Então, eu vou ter a integral de 0 até 2π de 4, 1 mais cosseno ao quadrado de t dt. Esse 4, como ele está multiplicando a minha integral, eu posso passar ele para fora da minha integral. 4, integral de 0 a 2π de 1 mais cosseno ao quadrado de t dt. Aqui, eu posso fazer o seguinte, 4 vezes 0, 2π de 1 dt, mais 4 de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de t dt. Beleza. Então, o que eu fiz? O 4 está multiplicando toda essa integral aqui, então eu posso separar o 4 para ambos os lados. Aqui vai ficar 4 vezes 2π, e aqui eu vou ter que fazer uma substituição, né? Cosseno ao quadrado de t é cosseno de 2t sobre 2. Então, aqui... Aí, aqui, eu vou ter o seguinte, 8π mais 4 vezes 0 até 2π, isso aqui dividido por 2 e isso aqui dividido por 2, tá? Separei aqueles, o 4 por 1 mais e por cosseno. Então, eu vou ter 8π mais, aqui vai dar 2π, vou jogar 4 sobre 2 vezes 2π, mais 4 sobre 2, que eu vou jogar esse 2 aqui também para fora, integral belezinha? Então, vou ter 8π mais 4π, tá? Aqui eu vou ter mais 2 vezes o cosseno de 2t, eu vou chamar que u é igual a 2t e que du é igual a 2dt. Beleza. Então, para eu ter o dt aqui, eu vou passar o 2 para lá, então eu tenho que dt du sobre 2. Então, eu vou ter 2 vezes a integral de 0 até 2π de cosseno de u sobre 2 dt. Vou passar esse 2 ainda para cá, ter 8π mais 4π. Vai ficar mais 2 dividido por 2. Integral de cosseno é seno. Então, vai ficar seno de u de 0 até 2π. Então, o nosso seno, ele vai variar aqui 0, 0, 1 e menos 1. Então, eu vou ter seno de 2π menos seno de 0. Seno de 2π é 0. Seno de 0 também é 0. Então, isso zera, né? Então, eu vou ficar com 8π mais 4π, que é igual a 12π. Beleza?